Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder em glórias proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui nesta casa de Deus, quando neste final de semana celebramos o único Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Que bênção nós celebrarmos então o final de semana da Santíssima Trindade,
Amanhã é o domingo da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Eles são iguais em poder, honra, glória. Se diferem pela pessoa e pela obra, mas formam um único ente divino. Esse é o nosso Deus. Pai, Criador e Preservador do universo. Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador e Mediador. Deus Espírito Santo, Ensinador e Consolador. E nós um dia fomos marcados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no sangue de Jesus, numa aliança eterna com o nosso Deus. Saúdo a todos os membros aqui da Congregação Cristo presencialmente nessa casa de Deus. Saúdo aqueles que se unem a nós também pela internet. E queremos iniciar este culto de louvor e adoração ao Deus triuno, cantando Nada Poderá. Separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Queremos invocar a presença do único Deus verdadeiro. Em nome do Pai, o Criador e Preservador da vida, nós te louvamos pelas boas dádivas que vêm de ti. Em nome do Filho, o Salvador que por nós morreu na cruz, nós te louvamos porque pagaste a dívida de todos os pecados, também por ser o único e suficiente mediador. Em nome do Espírito Santo, o Santificador e Consolador, nós te louvamos pela fé e pela vida nova em Cristo. A ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor para sempre. Amém. Amados em Cristo, como pecadores que somos, precisamos sempre de novo do perdão e do consolo de Deus. Por isso nós lhe confessamos os pecados e suplicamos o seu perdão. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar em conjunto, pedindo perdão. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti e contra o meu próximo, muitas vezes e de muitas maneiras. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu Filho, e arrependido te peço, tem misericórdia de mim e perdoa todos os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus, meu Salvador, eu imploro. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Portanto, quem de coração confessou os seus pecados e buscou o perdão por Jesus, pode seguir a vida na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Que assim seja contigo e comigo também. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 8, que destaca a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, e os animais selvagens também. Os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Amém. Podem se assentar. Cantemos neste momento o hino Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és.
Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos porque Tu criaste o mundo e o preserva. Deus Filho, nós te louvamos porque Tu nos salvaste e Tu és o nosso mediador. Aliás, é o mediador único e suficiente entre nós e Deus. Ó Deus Espírito Santo, te louvamos, porque Tu puseste a fé em nós, ou seja, nos santificaste, e porque Tu colocas em nós e nos levas a produzir os frutos que são tão importantes para vivermos e sermos felizes aqui e servirmos aos propósitos de Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, porque assim a Trindade trabalha em conjunto para a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Te louvamos porque vens a nós com a Tua santa palavra, ó Deus. Hajas em nós e que possamos crescer naquilo que Tu esperas de cada um de nós. Que possamos seguir crendo em Ti e refletirmos a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor e também o Teu cuidado. E sermos instrumentos também para que as pessoas possam, a partir do Teu amor e graça, produzirem muitos frutos diante de Ti, na igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras. A primeira leitura lemos em Provérbios 8, 1 a 4, após 22 a 31. Escutem. A sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Versículo 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. A epístola encontramos em Atos, capítulos 2, versículos 22 a 36.
Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás do mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrados debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, remido em tua luz, possa andar, ó Rei
Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinita é seu amor, cantem todo seu louvor. Assim, da forma como estamos, com toda a reverência, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho que encontramos em João capítulo 8, do versículo 48 ao versículo de número 59. Texto que leio, então, neste momento. Jesus e Abraão. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante que Abraão, o nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Nós queremos, neste momento, confessarmos a nossa fé usando parte do chamado credo atanasiano. Um credo ecumênico, ou seja, que é uma confissão de fé da igreja cristã, escrita em defesa do Deus triuno, da doutrina desse Deus que nós cremos, Pai, Filho e Espírito Santo. Seguimos oficiante e congregação, conforme a projeção. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e iguais em majestade eterna. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. E nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma é maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade na unidade,
e a unidade na Trindade. Aquele, portanto, que quiser ser salvo, deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta é a verdadeira fé. Aquele que não o crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Então todas as crianças podem vir até a frente. Aquelas que têm a sua oferta fazem a oferta. Todas recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, a Luíse e a Gabriela. E a congregação, em preparação à mensagem, canta o hino que segue. Nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre uno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Nos coloquemos todos em pé. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos na doutrina da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Meus estimados irmãos, irmãs,
da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, presencialmente nessa casa de Deus, também que se une a nós pela internet, estimados visitantes presencialmente, aqui presentes, também visitantes que se unem a nós pelo Facebook. Nós estamos, como já disse quando vos saudei no início deste culto, no final de semana da Santíssima Trindade. Estamos celebrando o Deus triuno, o único Deus verdadeiro. Existem muitos deuses, mas há um só Deus verdadeiro. Muitos deuses criados pelos seres humanos, nas suas fragilidades, nos seus conceitos, enfim, marcados ora pelo pecado. Mas há um só Deus verdadeiro, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como eu disse para vocês no final de semana passado, onde também estávamos celebrando a terceira das festas da igreja, o Pentecostes, eu traria essa imagem diante de vocês. A forma mais simples de representarmos Deus através de um desenho é um triângulo de 3 lados iguais. Aí no meio aí nós temos Deus, escrito então, né? Deus Pai é o Criador e Preservador do universo. Deus Filho, Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Mediador. Deus Espírito Santo é o Santificador e Consolador. Esse Deus, o Deus triuno, nenhuma pessoa é menor ou maior. As pessoas, então, são diferenciadas, obviamente, pela pessoa e pela obra, mas formam um único ente divino. Existem desde sempre e para sempre. Esse Deus não tem início e não tem fim. Algumas figuras que vale a pena a gente lembrar nesse final de semana, figuras da igreja cristã no mundo que são usadas para representar então a Trindade. Além do triângulo que está aqui, e aqui também, diante do nosso altar, na cruz, porque o próprio Deus triuno planejou a salvação para o mundo em Cristo. Achei muito oportuno também ao vocês chegarem aqui verem essa imagem diante do altar. Assim, quero mostrar também algumas outras imagens que a igreja cristã usa para representar o Deus triuno. Poderíamos escrever Deus aqui no meio, certo? E aí Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Esse também é um símbolo usado, né, para chamar a atenção da Trindade. Um outro também bem conhecido pela igreja cristã no mundo é esse. Bem no meio a palavra Deus, certo? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito. E assim vice-versa para cada uma das pessoas. Agora Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É um Deus 3 em 1. Gosto muito dessa imagem também aqui, né? As mãos representando o Pai. Deus Pai, que criou o mundo e preserva ele. A cruz, com a coroa de espinhos, chamando a atenção para a obra de Cristo, que é a salvação. E agora a sua obra, a salvação, faz com que ele esteja à direita do Pai e seja o nosso mediador, ou seja, aquele que intercede por nós. E o Espírito Santo, né, como aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Cada qual, então, diferenciado pela pessoa e pela obra, mas formando um único ente divino. Ou seja, uma forma diferente de mostrar também a mesma mensagem. Um Deus em 3 pessoas, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um único Deus. É fácil achar uma forma de representar Deus através de um desenho? Eu lembro que,
costumo dar essa tarefa sempre para os alunos da doutrina. Represente o Deus triuno através de um desenho. Tem que ver cada desenho que sai. Tem uns artistas aí no meio da congregação, entre os alunos. Ou seja, a forma como eles acabam imaginando e tentando representar Deus. Ou seja, é fácil? Não, não é fácil. Para o tema da mensagem, então eu acabei pegando uma imagem bem colorida. Uma imagem bem colorida que marca justamente, talvez até possa parecer bastante poluída. Mas ela retrata bem justamente esse ensinamento que Deus nos traz a respeito de si na sua santa palavra. Porque nós somente reconhecemos e sabemos quem é Deus porque Ele se revelou a nós. E se revela a nós. E chamo a atenção aqui nesse momento, então, para justamente a mão que aqui está. Deus, Abba, Pai. Esse Deus Pai, ou seja, que guarda, ou seja, que é o Yahvé, o Senhor, o nosso Pai, que criou e preserva o mundo. E aí, novamente, uma imagem diferente, o Cordeiro. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a pomba? E alguém até no final do culto passado me pediu por que o Espírito Santo é colocado, representado por uma pomba. Porque no batismo de Jesus, o Pai falava da nuvem. Este é o meu filho querido. Escutem o que ele diz. Mas sobre Jesus o Espírito desceu em forma de pomba. E o que ele traz? Ele traz o amor de Deus, o amor por Deus, o amor por nós e pelo próximo. Ele traz a paz, a paciência, a delicadeza, a fidelidade, a bondade, a humildade, o domínio próprio. Enfim, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha para a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Agora nós não conseguimos ver, pois estamos agora na noite, os vitrôs aqui da nossa congregação. Eu não sei o quanto vocês lembram dos vitrôs que aí estão. É sonho do nosso vice-presidente, o pastor, também iluminá-los para que à noite possam ser vistos também, não apenas de dia. Mas um dos vitrôs aqui, ao fundo, temos aqui a imagem da criação do paraíso. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então Deus Pai criou o mundo e preserva ele. E quando lemos a Bíblia, esse Deus revela a sua grandeza. Pela sua criação, pelas suas obras. Enfim, ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. E o louvor dado a ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e as criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Enfim, ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Porque esse Deus, que é Pai, que preserva o universo e todas as coisas na perfeição, na exatidão. Pois quanto mais estudamos a Terra, a Via Láctea, o universo, e olhamos, quanto mais longe nós conseguimos olhar como seres humanos, mais encantados nós ficamos com as obras de Deus. Afinal, Deus revela a sua grandeza, o seu poder, o seu cuidado, a sua proteção nas suas obras. E o que Deus é capaz de fazer para preservar a sua criação? Bom, basta olharmos para aquilo que Deus fez depois de ter criado o ser humano. E como diz aqui o salmo desse final de semana da Trindade,
Tu fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. E lhe deste glória e honra de um rei, porque a coroa da criação é o ser humano. Aí diz o texto, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas, o gado, os animais selvagens, os pássaros, os peixes. Dominamos sobre toda a criação. O que é que Deus faz diante do seu amor, depois da sua criação, a partir do pecado? Ele continua interferindo para que aquilo que ora nós destruímos por causa do pecado, seja reconstruído naturalmente. Basta nós deixarmos de poluirmos um rio, por exemplo. O que acontece com ele? Basta nós deixarmos de destruir a obra da criação de Deus, a terra. Basta deixarmos de trazer prejuízos para ela. E o que acontece com ela? Nós vemos que o ser humano não vive sem a criação de Deus. Mas a criação de Deus não precisa de nós, seres humanos, para existir. Muito pelo contrário. Embora que o projeto de Deus era que nós cultivássemos e guardássemos o jardim. Mas diante das consequências do pecado, o que é que Deus faz? Bom, há quem diga que no dilúvio ele teve que destruir os grandes animais que existiam para que a vida na terra humana fosse preservada. Ele só guardou um casal de cada espécie de animal possível para que o ser humano talvez continuasse a vida na terra. E o que é que Deus faz quando a gente olha para o céu, talvez nos dias de hoje? Quando os estudiosos dizem que destruímos a camada de ozônio, ou seja, uma camada de proteção para a terra, para permitir a vida aqui seguir de uma forma melhor, a gente vê que os estudiosos e os cientistas dizem que hoje, sim, temos menor proteção, talvez pela poluição, pela nossa destruição, mas também lemos que o Sol, ou seja, ouvimos que o Sol, que é composto de hidrogênio e hélio, que está em constante combustão, vai apagando devagar. Puxa, está apagando, mas está mais quente. Bom, isso é outra história. Mas o que é certo e que não causa discussão, que Deus sempre dá um jeito para guardar e preservar a sua criação. E não só isso. Diante do pecado, ele não achou demais mandar o seu filho Jesus aqui neste mundo. Então, outra parte do nosso vitrô aqui na igreja, né, é toda a obra de Cristo. Ou seja, ele vindo, nascendo pobre e humilde na estrebaria de Belém, depois ele padece, sofre, morre e ressuscita para a nossa salvação. Ou seja, ele cumpriu os mandamentos por nós, coisa que a gente não consegue fazer, e ele na cruz disse, está consumado. Ele é a sabedoria de Deus para o mundo. Aqui também na Escritura revelada para nós. É ele que já estava lá, antes de toda a criação. E é por meio dele, o verbo, a palavra, que todas as coisas foram feitas e foram criadas. Evangelho de João, capítulo 1. E é ele, Jesus, o verbo, a palavra, por meio do qual Deus criou todas as coisas, que se tornou carne e habitou entre nós. E onde vimos e conhecemos a natureza divina do Filho de Deus. Ou seja, do unigênito de Deus, que veio por nós vencer o pecado, a morte e o diabo. E após cumprir a obra, está à direita do Pai e agora intercede por nós. Ele é o nosso advogado, 24 horas. Ele é o nosso defensor. É por ele que temos perdão, salvação e vida eterna. Que as nossas orações são consideradas e ouvidas por Deus. É por ele que somos filhos de Deus e vivemos a certeza do céu e a certeza do amor e do cuidado desse Deus todo-poderoso. E aí vem justamente a obra de Deus Filho, aliás, Deus Espírito Santo, né? Que é justamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que pôs a fé em nós. E é o nosso vitrô aqui também, onde marca
o nosso início da caminhada cristã oficialmente pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde fomos marcados no sangue de Jesus na testa e na mão direita numa aliança eterna com Deus, como filhos de Deus, onde passamos a fazer parte da descendência numerosa de Abraão, testemunhada também pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de hoje. Ou seja, Abraão é o nosso pai espiritual. E no batismo fomos marcados em Jesus, numa aliança eterna com o nosso Deus. E passamos a viver essas palavras e promessas tão bonitas em todos os dias. A promessa da vinda de Jesus alegrou Adão e Eva. A promessa da vinda de Jesus alegrou os profetas. Enfim, o povo de Deus continua se alegrando. E pelo Espírito Santo, de uma forma esplendorosa, maravilhosa, essa mensagem passou a ser anunciada pela igreja cristã, marcando um recomeço da história, então, do povo de Deus, então, no Pentecostes. O Espírito Santo, ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Ele age pela palavra, pelo batismo, ele age pela Santa Ceia. Em Deus nós somos supridos naquilo que nós, seres humanos, precisamos. Proteção, cuidado, assistência, Deus Pai. Somos supridos naquilo que necessitamos, no amor. Porque em Jesus nós realmente sabemos o que é o amor. E somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Em Deus Espírito Santo, nós somos supridos na certeza de que podemos seguir em frente. Ou seja, de que somos instrumentos especiais e maravilhosos aonde estamos. Que não temos motivo para desanimar, desistir, desesperar jamais. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita. Ele nos concede os dons necessários para seguirmos em frente e servirmos como instrumentos na igreja de Deus. É Ele que concede os dons necessários à igreja em cada tempo, em cada época, para que ela cumpra a sua missão. E se não fosse pelo Espírito Santo, a igreja não existiria. Eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui. Assim como é importante a obra de Deus Pai, a criação, é indispensável a obra de Jesus diante do pecado, a salvação. Assim também, da mesma forma, é indispensável a ação do Espírito Santo. Porque ninguém diz Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo nós cremos em Cristo. Só pelo Espírito Santo podemos dizer Senhor Jesus. Somente pelo Espírito Santo podemos crer num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pela razão humana é impossível crer nesse Deus. Mas nós o cremos porque Deus assim se revelou na Bíblia de uma forma maravilhosa para nós. Como poderíamos saber quem Ele é se Ele não se revelasse a nós? Ele se revela a nós pela natureza que Ele criou e preserva. Ele se revela a nós de forma especial pela consciência. Porque no fundo todo ser humano sabe que existe Deus. Aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro revelado na Bíblia adoram qualquer coisa que os impressiona ou dá medo. Porque existe uma busca natural do ser humano de Deus. Poderíamos pensar numa tribo isolada no meio do mato. Porque eles buscam adorar um Deus. Porque esse é o chamado conhecimento natural de Deus que cada ser humano tem. E eles adoram o raio, o trovão, ou o guerreiro-chefe que já morreu, que os assustava e dava medo. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro que é revelado apenas na Bíblia, mas buscam um Deus. E outros que negam esse Deus acabam criando os seus próprios deuses nos dias de hoje. Nem que seja o seu próprio umbigo, a riqueza ou o poder. Quem sabe, alguma coisa da própria criação de Deus, pois os impressiona, talvez os impacta, e aí por isso o adoram. Somente pela palavra podemos crer, ou seja, ter esse conhecimento, ter mais sobre esse Deus triuno,
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que você possa crer no teu coração, na ação do Santo Espírito, nesse Deus triuno, que se revelou, que se revela a nós continuamente de diversas formas. Pela natureza, pela nossa consciência e também pela Bíblia. Esse Deus que nos ama, que quando criou o mundo nos pôs como a coroa da criação, que não achou demais mandar Jesus para morrer por nós. E vendo essa nossa incapacidade espiritual, morte espiritual, não achou demais intervir pelo seu Santo Espírito, nos dando vida e vida eterna em Jesus, que executou o plano salvífico do Deus triuno. Pois Deus Pai disse: é Ele, escutem a Ele. O Espírito desceu sobre Ele e revelou: é Ele. E o próprio Jesus ali disse: eu sou. Que dúvida ainda há? Ou seja, Jesus se revela: eu sou. Aquele Deus revelado ao povo de Deus do Antigo Testamento. Ele é, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. A Ele toda honra, louvor e glória, hoje e para sempre. É a Ele que nós rendemos o culto, a Ele que nós cantamos e servimos com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens. Dele viemos. E é para Ele que nós iremos, quando Ele assim o desejar, na sua graça e grande amor. E é a Ele que aqui queremos servir, motivados nesse amor e graça, na igreja, na família e no mundo. E assim como somos guardados e cuidados em proteção, amor e capacitação, queremos ser instrumentos também para proteger, instrumentos para amar, instrumentos para incentivar e capacitar. Ou seja, cuidados e assistidos por Deus, somos melhores instrumentos na igreja, na família e no mundo. Que Deus guarde e abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante as ofertas, queremos cantar o hino que segue: Pai, por teu Filho Salvador. Pode se assentar. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Na oração de hoje, de uma forma especial, queremos orar por todos os enfermos. Clemente Kwan de Jafniewski, também a Heidi Krai, Romaldo Goetz, Enio Roers. Queremos, de uma forma especial, agradecer a Deus, porque tem guardado a vida do Davi Scherer, o pequeno Davi Scherer,
o qual precisou de implante de sonda para a alimentação, para ele voltar a se desenvolver fisicamente. Mas agradecer porque tudo está bem e Deus tem assistido e fortalecido os pais e a família no cuidado, então, do pequeno Davi. Queremos também agradecer a Deus pelo sucesso da cirurgia do Moacir Saldanha, que precisou fazer cirurgia do quadril e está em recuperação na sua casa. E de forma especial, queremos também orar pela Leila Bischoff, que fez cirurgia de tumor na cabeça no dia 10 de maio e ainda se encontra em recuperação no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Agradecer a Deus pela assistência e o fortalecimento, especialmente também ao esposo, Rafael André Spor, que a acompanha, que a assiste já há tantos dias, mais de um mês de internação. Mas agradecer porque Deus os tem assistido, guardado, então nesse processo de recuperação. Também queremos agradecer a Deus pelos 50 anos de casamento do Décio Becker e Iracema Becker, cerimônia que dirigi um pouquinho antes, aqui então do culto de hoje. Queremos ainda pedir a Deus que fortaleça o Alexandre Spachenberger e também a esposa Gislaine, diante do falecimento da pequena Maria Luísa, que após o nascimento foi para a UTI em São Leopoldo, e Deus achou por bem levar este bebê, então, desta vida para a eternidade. Então, o Alexandre e a Gislaine, então, é conhecido aqui, então, dos nossos jovens, né, e queremos orar também por eles. E agradecer a Deus pelo que tem feito pelo Alexandre Pauli, o Dair Hartmann, né, e outros enfermos que têm seguido então a sua luta. Mas também temos vários aniversariantes nesses dias. Queremos agradecer a Deus pelo que tem feito por eles e pedir que Deus os continue abençoando e assistindo. Por exemplo, né, no dia 10, o Guilherme Augusto Dorce estava de aniversário, dia de ontem, né, a Jussani Rieger. Também, no dia de hoje, quero destacar a Márcia Leia Bonweiler, que aqui está também no culto, aniversariante, agradecendo a Deus aqui pelo seu aniversário. Ainda temos outros aniversariantes, são vários aí na semana, né? Amanhã ainda tem o Gabriel Freitas, a Danila Schneider, né? Na segunda, o Celso Bom, né, que está também de aniversário. Tem mais algum aqui presente, aniversariante desses dias, dessa semana, presencialmente aqui no culto? Enfim, queremos orar por esses, orar por todos os demais também que participam deste culto. Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno, Criador e sustentador do universo, eu te adoro. Senhor Jesus Cristo, Salvador e Mediador, eu te adoro. Santo Espírito, santificador e consolador do povo de Deus, eu te adoro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, de forma especial, te pedimos por todos os idosos, teus filhos, que sofrem talvez pelo avançado da idade, com limitações, talvez e lutas diante de problemas de saúde. Queremos te pedir por todos os enfermos, aqui mencionados diante do teu altar, de forma especial o Clemente Jafniewski, a Heidi Krai, Romaldo Goetz, Enio Roers. Também queremos, ó Deus, te agradecer pelo que tens feito, então pelo Davi Scherer e a sua família, o Moacir Saldanha, a Leila Bischoff, e te rogamos os continue assistindo, assim também te agradecer pelo que tens feito pelo Alexandre Pauli, o Dair Hartmann, e outros, enfim, que lutam diante de fragilidades, ou seja, diante de problemas de saúde. Ó Deus, assista o teu povo, abençoe. Ao mencionar estes, te pedimos por todos os demais enfermos, teus filhos, que lutam pelo mundo afora. Assista também os familiares destes que, junto com os teus queridos, passam pela tribulação.
Te pedimos por todos os enlutados, de forma especial o Alexandre Spachenberger e também a Gislaine, que perderam a bebê, a Maria Luísa. Senhor, console e fortaleça esse casal, na esperança de um dia viverem aquilo que aqui não puderam viver. Queremos também, ó Deus, te agradecer pelos 50 anos de casamento do Décio Becker e da Iracema Becker. Os abençoe ricamente, ó Deus. Obrigado pelo sucesso da cirurgia do Moacir Saldanha e pela sua boa recuperação em casa. E que ele possa, assim como deseja, estar aqui o quanto antes te agradecendo diante do teu altar. Obrigado, ó Deus, pelo sucesso da cirurgia da Leila Bischoff. Mas é um período longo de recuperação, após a retirada, então, desse tumor na sua cabeça. No Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde ela continua internada. Ó Deus, a vida da Leila está nas tuas mãos. Que ela não venha desanimar, perder a fé e a esperança. E assim também o seu esposo, Rafael André Spor, que possa ter toda a força, ânimo e coragem para servir diante da esposa como teu instrumento, que possa passar logo essa luta e possam voltar junto da bebê, da filha e cuidarem dela e serem felizes e terem uma longa história juntos. Enfim, ó Deus, colocamos a vida desses teus filhos nas tuas mãos. Também, ó Deus, obrigado por tudo o que fizeste e por todos os aniversariantes mencionados aqui diante do teu altar. E te rogamos, os continues assistindo, protegendo e abençoando. Também tu sabes, Senhor, de cada um que aqui participa desse culto, a vida que cada um está levando, as suas ansiedades, as preocupações, os sonhos. Colocamos tudo diante de ti e dirija pelo melhor de cada um, ó Deus. Que seja tudo para a tua honra e glória, o bem de cada um, enfim, a felicidade do teu povo. Oramos pela tua igreja. Abençoa para que todas as suas atividades redundem em louvor e glória ao teu santo nome. Abençoa os teus fiéis, para que sejam firmados na fé verdadeira e que testemunhem com alegria, vigor e persistência a respeito da graciosa salvação que ofereces à humanidade através da obra do Salvador Jesus Cristo. Oramos pela direção nacional da IELB, pela convenção nacional que acontecerá do dia 16 de junho até o dia 19 de junho em Guarapari, Espírito Santo. Oramos pelos nossos representantes do DISAT e suas paróquias na Convenção Nacional. Te pedimos pelo Seminário Concórdia, por todas as congregações da IELB, pelas instituições sociais, pelos leigos, servas, crianças e jovens. Oramos por nossa congregação. Guia, inspira e abençoa a todos. Senhor, sabemos que teu Santo Espírito age poderosamente através dos meios da graça, que a Igreja divulga e administra. Através desses meios, quebra a resistência daqueles que desprezam a tua Igreja, que desprezam a tua palavra, o batismo e a Santa Ceia, bem como a salvação oferecida por estes meios. Não permitas que a tua santa palavra volte vazia. Olha com misericórdia para o nosso país, concedendo às autoridades e ao povo a oportunidade de encontrarem sabedoria do alto, paz que só vem de ti e uma vida que agrada a ti. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice.
E tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, forças, para vivermos a vida e servirmos como instrumento desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, cantemos os hinos que serão projetados. Todos podem se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus à nossa espera está,
em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. se o mal me vier, Tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, sigam com Jesus. Sigam com esse Deus que tanto ama vocês.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima oportunidade. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados.